Dando continuidade às nossas aulas de Fundamento da Contabilidade para os cursos de Administração e Administração Pública. Na aula de hoje eu falarei um pouco sobre as funções da contabilidade, usuários da contabilidade, as entidades representativas da classe contábil, o campo de atuação do contador, do profissional de contabilidade e as informações contábeis. As funções da contabilidade, pessoal, são basicamente duas. A contabilidade ela tem a função administrativa e uma função econômica. A função administrativa da contabilidade nada mais é do que controlar o patrimônio das entidades. E controlar de que forma? Controlar esse patrimônio de forma estática e de forma dinâmica. Tá aqui, ó, estática e dinâmica. E aí surge o questionamento: como assim, Aladim, controlar a contabilidade, controlar o patrimônio de forma estática e de forma dinâmica? De forma estática é porque as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial de uma entidade, ele mostra a realidade da empresa, ele mostra, é como se ele mostrasse uma fotocópia da empresa, uma foto tirada da empresa em um determinado período, geralmente em 31 de dezembro de cada ano. Então, o balanço patrimonial de uma empresa ele vai mostrar a situação do patrimônio da empresa, da entidade, em um determinado momento. Então, ele mostra algo estático, algo naquele momento específico, como a empresa estava naquele momento específico. Então, a função administrativa, ele controla esse patrimônio de forma estática e de forma dinâmica. De forma dinâmica porque nós controlamos tudo dentro da empresa no decorrer dos dias, no decorrer dos meses e até mesmo no decorrer dos anos, de forma dinâmica. Então, todos os lançamentos que são feitos dentro de uma empresa, quais lançamentos? Compras de mercadorias, vendas de mercadorias, pagamento de despesas, controle de estoque. Então, tudo isso é feito através da contabilidade, de forma dinâmica. Então, a gente faz o controle desses itens patrimoniais. E a função econômica, ela faz a apuração do resultado. Ela apura o resultado das entidades. Então, nós temos a função administrativa, que serve para controlar, e a função econômica, que apura e demonstra o resultado. Resultado esse que pode ser lucro ou pode ser prejuízo, caso a gente esteja falando de uma empresa com fins lucrativos. Caso estejamos falando de uma empresa sem fins lucrativos, então a gente verifica se essa empresa ela teve superávit ou déficit. Então nós temos aí basicamente essas duas funções na contabilidade, administrativa e econômica. E aí, só recapitulando o que vocês já viram, qual o principal objetivo da contabilidade? Controlar o patrimônio, né? Com a finalidade de quê? De fornecer informações às pessoas ou entidades interessadas na situação patrimonial e econômica da entidade. Então, objetivo de controlar o patrimônio com a finalidade de fornecer informações a quem? A diversos usuários da informação contábil, né? De forma rápida e confiável. E quem são esses usuários da informação contábil? São esses aí, ó. Nós temos a empresa no meio e ao redor da empresa nós temos fornecedores, bancos, sindicatos, órgãos de classe, outras entidades, governo, concorrentes, funcionários, investidores. Então, a contabilidade ela passa informação para todos esses usuários da informação contábil. E aí surge uma pergunta, Aladim, como assim? Como é que o fornecedor
ele necessita de informações contábeis. Fornecedor, ele necessita de informações contábeis para liberar ou não crédito para aquela empresa. Então, a empresa ela fornece informações para seus fornecedores, para os fornecedores liberar crédito ou não, baseado nas informações contábeis. Eu, fornecedor, vou analisar se você tem condições de pagar, de honrar com aqueles compromissos que você está assumindo comigo. Se você tem condições de pagar a mercadoria que você está querendo adquirir a prazo. A mesma coisa acontece com os bancos. Os bancos vão necessitar de informações contábeis para saber se tem condições, se o cliente dele, se a empresa, ela tem condições de honrar com seus compromissos, pagar os financiamentos, pagar os empréstimos que essa pessoa está fazendo ou está tentando fazer junto ao banco. E também para disponibilizar créditos, né, para aquelas empresas. Os sindicatos, eles precisam de informações contábeis para calcular aquela guia sindical. Os órgãos de classe, eles precisam das informações contábeis também para saber como anda as empresas, se aquelas empresas elas têm contratos com os escritórios de contabilidade, que é importante isso, o profissional de contabilidade, ele obrigatoriamente, se ele presta serviço para uma empresa, ele deve ter um contrato com aquela empresa. Então tem que ter isso. O governo quer saber de informações contábeis para calcular, ver se você está pagando os impostos de forma correta, se aquela empresa não está sonegando. Então, os concorrentes, até os concorrentes querem informação contábil, sim. Os concorrentes estão de olho nas informações contábeis. Isso eu não estou falando de microempresa nem empresa de pequeno porte, porque esses tipos de empresas, as informações contábeis não ficam disponíveis para a sociedade, para o público em geral. Mas quando nós falamos de sociedade anônima, que no decorrer dessas aulas a gente vai conversar um pouco aí sobre alguns tipos de empresa, a sociedade anônima de capital aberto, elas disponibilizam seus balanços patrimoniais, suas demonstrações contábeis, elas publicam na internet, elas publicam aí no Diário Oficial da União. Então, os concorrentes vão lá e verificam como estão as informações contábeis, como está aquela empresa, se ela está bem, se ela está mal, para poder montar suas estratégias. Os funcionários eles necessitam de informação contábil também, porque muitos funcionários recebem participação nos lucros da empresa. Então, eles precisam saber como anda a situação da empresa, se teve lucro, se não teve lucro, como é que está. E até para saber se a empresa vai ter condições de fazer o pagamento desses funcionários, de honrar com seus salários. Os investidores, esses nem se falam, eles necessitam de informações contábeis para saber se é interessante investir ou não naquela empresa. Você que tem pretensões em investir em ações ou investe em ações, vocês devem se preocupar com as informações contábeis. Vocês devem analisar as demonstrações contábeis das empresas a qual você está investindo, né? Para saber se aquela empresa é uma empresa que tem boas condições ou uma empresa que está prestes a falir. Como é que anda a situação dela? Qual o histórico daquela empresa nos últimos anos? Então, aí são alguns exemplos de usuários da informação contábil. A gente tem vários outros usuários da informação contábil. Não para por aí. Os administradores são usuários da informação contábil. O próprio empresário é usuário da informação contábil. Então, enfim, nós temos muitos usuários da informação contábil. Aí são alguns exemplos que a gente traz para vocês, né? E falando das entidades contábeis, as entidades representativas, nós temos o Sindicato dos Contabilistas, aí são alguns exemplos, mas nós temos muito mais entidades. Nós temos o Sindicato dos Contabilistas aí do Estado do Ceará, nós temos o nosso CRC, Ceará, CRCRN, CRC-PB, então cada estado tem o seu CRC. Nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, ou CFC.
que é um órgão nacional que está sempre junto aos CRCs, que são os Conselhos Regionais de Contabilidade. A gente tem o Conselho Federal e nós temos os Conselhos Regionais. E abaixo dos conselhos, dentro dos conselhos, na realidade, nós temos também os delegados, que também é uma representatividade da classe contábil. Além disso, eu trago aí também mais duas entidades, que é a GLENIF, que é o Grupo Latino-Americano de Normatizadores Contábeis, o IA Brasil, que é o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, tem o Instituto dos Auditores Independentes. Então, assim, tem várias entidades aí relacionadas à classe contábil. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é só uma visão ampla. Qualquer dúvida, se vocês quiserem saber mais, vocês podem fazer as perguntas, os questionamentos. Com relação ao campo de atuação do contador, né? O campo de atuação do profissional de contabilidade. Ele pode ser contador, ter o seu próprio escritório, né? Ou ser contador público. Ele pode ser auditor, ele pode ser contador dentro de uma empresa, ele pode ser perito contábil, tem contador que trabalha apenas com perícia judicial, ele pode ser analista financeiro, trabalhar em bancos, tem muito contador aí que vai para a área de bancos, então vai ser analista financeiro, ou trabalhar no mercado financeiro, trabalhar com ações. Ele pode ser consultor, trabalhar só com consultoria. Ele pode ser empresário, como eu falei no início, empresário contábil, né? Então, assim, pode trabalhar em diversas áreas, pode ser professor de contabilidade. A gente tem, é um campo muito amplo a contabilidade. Então, para vocês aí que estão na administração e quiserem, após concluir o curso de administração, quiserem ampliar seus conhecimentos, vocês podem ir para a área contábil. Porque assim eu fiz, mas eu fiz o processo inverso, né? Eu me formei em contabilidade, depois eu fui para a área da administração, para ampliar meus conhecimentos aí relacionados às empresas, às entidades. Então eu sou contador e administrador. Eu acho que essas duas profissões, elas caminham juntos. Como eu já falei aqui em outros vídeos, contabilidade e administração são ciências que estão entrelaçadas. Eu acrescento a essas duas ciências o direito, que é outra disciplina que está junto demais ao nosso dia a dia. O sistema de informação gerencial, a informática, a economia, isso tudo faz parte da vida do administrador e do contador. Então, alguns campos de atuação na contabilidade, mas, como eu falei, é muito vasto o campo de atuação da contabilidade, assim como da administração também. E as técnicas contábeis? Nós temos algumas técnicas ou ramos da contabilidade, alguns autores chamam de técnica, outros chamam de ramo da contabilidade, e aí a gente vai falar sobre elas um pouco, né? Com relação à planificação da contabilidade, o que é a planificação? A planificação da contabilidade nada mais é do que a preparação, a organização da contabilidade, a organização de tudo para que você faça os controles contábeis. Ou seja, é a organização dos documentos, seja ele de forma virtual, os documentos eletrônicos ou em papel, eles precisam ser bem organizados, porque esses documentos eles devem ser guardados, organizados e guardados com cuidado. Todos esses documentos eles podem ser solicitados em uma possível fiscalização. Então, a planificação, a organização serve para isso. A planificação serve também para preparar, por exemplo, o ambiente contábil, organizar o plano de contas da empresa. O plano de contas de cada empresa, ele é único, cada empresa tem suas particularidades. Então, a empresa ela vai montar o plano de contas na contabilidade. A gente vai ver mais adiante, detalhadamente, o que é plano de contas. Plano de contas é tudo aquilo, as contas que eu vou utilizar nos lançamentos.
não é conta que eu estou devendo, não, pessoal. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o caixa. O caixa de uma empresa, ele está dentro do plano de contas e é uma conta da empresa, não é que a empresa esteja devendo, é uma conta contábil. A gente vai trabalhar isso mais detalhadamente quando eu estiver na parte de planos de contas. Então, a planificação vai servir para essa organização. Por exemplo, documentos fiscais, eles devem ser guardados pelo menos 5 anos. Então, é importante essa organização, essa planificação, tanto para que a contabilidade seja feita, como também para um futuro aí, uma fiscalização. Outra técnica contábil é a escrituração. Eu preparei um ambiente, organizei a documentação, seja ela eletrônica ou virtual, e aí eu tenho que fazer a escrituração. Escriturar nada mais é do que lançar, a gente chama de lançar. Fazer os lançamentos contábeis, pegar aquelas informações e lançar no sistema contábil. Antigamente era feito de forma virtual, de forma manual, né? Era escrito em um livro, que a gente vai ver mais adiante, que a gente chama de livro diário e livro razão. Hoje tudo isso é feito de forma eletrônica. Outra técnica contábil é a elaboração das demonstrações. Então eu preparo a contabilidade, eu faço a escrituração e aí eu faço a elaboração das demonstrações contábeis. Eu elaboro o balanço patrimonial, que a gente vai ver mais adiante também o que é. Eu elaboro a demonstração do resultado do exercício. Eu elaboro a demonstração do resultado abrangente. Eu elaboro a demonstração do fluxo de caixa. Então, assim, são várias demonstrações contábeis que eu vou preparar. E aí, por último, a análise das demonstrações. Com as demonstrações prontas, com todas essas demonstrações elaboradas, eu vou analisar essas informações. Eu vou pegar os dados que estão dentro das demonstrações contábeis e transformar esses dados em informação para tomada de decisão. Eu vou pegar lá, por exemplo, os dados do balanço e vou analisar aqueles dados do balanço, fazer um comparativo com outros anos e apresentar sugestões para a tomada de decisão. É isso que eu, administrador, vou fazer na empresa. Eu vou pegar as informações contábeis e, com base naquelas informações, eu vou dizer ao empresário: você precisa comprar mais, você precisa vender mais, você precisa fazer um financiamento, ou você não deve fazer um financiamento. Isso tudo a gente vai analisar com base nas informações contábeis. E aí eu falo um pouco das principais demonstrações contábeis, né? Quais são as principais? Como eu falei anteriormente, a gente tem o balanço patrimonial, que é a principal demonstração contábil. A gente tem a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, então, que é a DLPA. A gente tem duas demonstrações que fazem essa apresentação do lucro ou prejuízo acumulado. Nós temos a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, como eu falei, e as demonstrações de mutação do patrimônio líquido. A gente tem nessas duas demonstrações, se eu fizer uma, eu estou desobrigado de fazer a outra. Eu vou dar um exemplo aqui, porque a gente está nas primeiras aulas, então assim, eu vou exemplificar de forma bem simplória, de forma bem simples, o que é as demonstrações de lucro ou prejuízo acumulado e o que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. É como se eu tivesse um círculo. Um círculo seria a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Dentro desse círculo, eu estou apresentando para vocês se a empresa ela teve lucro ou prejuízo acumulado e a variação nessa conta de lucro ou prejuízo acumulado. E na demonstração de mutação do patrimônio líquido, o patrimônio líquido é algo mais abrangente. Então, aquele meu pequeno círculo está dentro de algo maior, que é o patrimônio líquido. Então, a partir do momento que eu elaboro a demonstração de mutação do patrimônio líquido, eu estou apresentando para o usuário da informação contábil
além do lucro ou prejuízo, eu estou apresentando para ele também o capital social da empresa, as reservas de lucro. Então, eu estou apresentando para ele outras contas. Então, só para vocês terem uma ideia, são duas demonstrações que têm efeitos semelhantes, só que uma é mais abrangente do que a outra. Então, se eu fizer a demonstração de mutação do patrimônio líquido, eu não preciso fazer a demonstração de lucro ou prejuízo acumulado, porque ela já vai estar dentro da minha DMPL, ou demonstração de mutação do patrimônio líquido. Temos a demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa ela pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre essa demonstração, com a diferença de uma para outra. Aqui eu estou só exemplificando aí, mostrando para vocês as demonstrações comuns. Essa demonstração ela foi instituída aí pela Lei 11.638, lá de 2007. Nós tínhamos antigamente a DOAR, que é a demonstração de origens e aplicações de recursos. Essa demonstração ela foi extinta. Então, se você pegar algum livro de contabilidade para estudar e esse livro ainda falar sobre DOAR como uma demonstração contábil vigente, você pode jogar esse livro fora ou isolar esse livro, porque ele está desatualizado. Eu sempre falo para os meus alunos isso. Então, a gente tem que buscar livros de contabilidade ou artigos de contabilidade atualizados, porque a contabilidade é dinâmica, ela muda com o passar do tempo e a gente tem que se adequar às normas. Então, a gente tem que buscar materiais atualizados. Outra demonstração é a demonstração do valor adicionado. Essa é obrigada para as companhias abertas, ou seja, para as sociedades anônimas de capital aberto, aquelas empresas que negociam ações na Bolsa de Valores. Então, elas são obrigadas a fazer a DVA. Uma observação aí, a demonstração de fluxo de caixa não é obrigatória para companhias fechadas que tenham um patrimônio líquido lá na data do balanço inferior a 2 milhões. Então, aí uma limitação. Isso é só termo de informação. Isso aqui eu estou dando informação para vocês de forma geral, para vocês terem conhecimento sobre as principais demonstrações contábeis. Não precisam ficar preocupados com esse monte de demonstração. O importante de vocês que são de administração é vocês conhecerem as principais demonstrações e utilizarem essas demonstrações para tomar a decisão. A gente vai trabalhar aqui as principais demonstrações e no final da disciplina a gente vai ver como tomar a decisão aí com base nas informações contábeis. E aí eu pergunto a vocês, para que usar a informação contábil? Primeira coisa, a empresa ela necessita de uma informação contábil, como a gente viu anteriormente, para planejar. Eu empresário, eu preciso que o administrador, que o contador me passe informações contábeis confiáveis e tempestivas para que eu tome decisão, para me planejar para o futuro, para me controlar meu patrimônio, para me controlar a minha empresa. Toda empresa ela precisa de controle, ela precisa de organização. E esse controle, essa organização vem através de planejamento. Então, e aí eu preciso dessa informação contábil para isso, para me planejar, controlar e também para me tomar decisão. Eu planejo, eu controlo e aí eu tomo decisões. Hoje o contador é um consultor. Então, nós precisamos aí, passar informações aqui, como esse camarada que está aqui na frente, passando informações para uma plateia de empresários. O administrador é quem faz isso, geralmente. O contador prepara, elabora as demonstrações contábeis, o administrador ele pega essas informações contábeis e sugere aí soluções para as empresas. Então, esse é o papel
de nós administradores. E a informação contábil lá dentro do processo de controle, né? A informação contábil dentro do processo de controle, ela serve como meio de comunicação. De comunicação para quê? Para informar. Informar como está a situação da empresa, como está a situação patrimonial da entidade. Ela serve como meio de motivação, um meio de motivação para que a empresa faça o que deseja fazer. Para a empresa fazer, tomar aquela atitude ou dar aquele passo, ela precisa da informação contábil, ela precisa saber quais os riscos ela corre com aquele passo que ela vai dar, quais os benefícios ela pode absorver com aquele passo que ela vai dar. E isso a gente tem como projetar através das informações contábeis, analisando as informações contábeis. E como meio de verificação, ou seja, para avaliar a qualidade dos serviços executados, o desempenho dentro da minha instituição. Então, a informação contábil ela serve como meio de comunicação, como meio de motivação e como meio de verificação. Esses 3 principais pontos aí da informação contábil. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí abaixo do vídeo ou lá no Google Sala de Aula ou aqui no YouTube mesmo, que aí eu vou respondendo. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho do administrador e do contador e falar um pouco aí como está o cenário hoje da contabilidade. Ficamos por aqui, até a próxima.